Hoje é dia de viagem. Saímos de Marrakech, 11 horas da manhã, a caminho do deserto. Seguimos viagem, agora mais ao sul, a caminho do deserto, comecinho no Saara. Nosso passeio foi um pacote com tudo incluso, menos as refeições na estrada. Bora, que viagem. O motorista te leva de Marrakech até o deserto e depois até o seu destino final. No nosso caso, o aeroporto de Errachidia, como eles falam, a 2 horas do deserto. This is the base to make the black soup. The black soup بحمام Morocco for skin. Is it hot or just the movement? No, just the movement. Yeah, this is cooking. No, but is it hot? Yes. Okay, thank you. Time is money. Esqueci. Quem dos gordinhos que vai provar, hein? Não pode comer. Caetano tá aqui comprando óleo de argan na cooperativa e a mamãe comprando tudo. Aqui estamos, Yait Ben Hur. Dá pra ir direto de avião? Dá. Mas você perde todo o espetáculo que é essa viagem. São 2 dias inteiros de carro, um desafio enorme com o bebê. Haja musiquinha pra cantar e criatividade pra fazer o que a gente tiver na mão virar brinquedo. Mas cada parada ia tirando o nosso fôlego. Gente, é eita atrás de eita. Oásis atrás de oásis. Sério, o Marrocos é um oásis. Eu e minha gata, curtindo o passeio do deserto, saímos de Marrakech. Estamos aqui no Abraham. Estamos em Ouarzazate. Uma cidade bem mais planejada, bem mais organizada que Marrakech. Eu na cidade de cinema também. Uma cidade de cinema, ele falou, é verdade. Aqui foram filmados vários filmes. É bem bonitinho, bem verde, arborizado, olha. Bem gostosa a cidade. No meio do deserto, no meio do nada. Loucura total. É super bonita. Hotelzinho merecidíssimo. Olha que coisa mais linda. Na noite anterior à ida pro deserto. Que essa noite a gente vai dormir. Não faço ideia onde. Olha que lindo nascer do sol. Piscininha. Na cidade de Tinguia. E aí você pode ver que estão construindo bastante casa e as casas finalizadas são vermelhas. As que são vermelhas, o governo vai e passa a eletricidade.
deixa ter eletricidade, senão não. Assim eles padronizam a cor da cidade. Olha as lâmpadas, que linda. Nosso guia estava explicando aqui que a cidade vive, né, majoritariamente aqui da prata, da extração de prata, Tidra, e que, pode ver que estão bem bonitinhos os prédios, tudo, estão recebendo bastante investimento por conta da Copa do Mundo que vai ter, né? A Copa do Mundo vai ser Marrocos, Portugal e Espanha. Nossa, olha o tamanho dessas montanhas, velho. Puta que pariu. Estamos chegando na garganta de Dodra. Olha. Nossa, demais. Você tá lá no carro olhando pro nada, assim, pro horizonte, tudo seco, marrom, uma graminha ou outra ali no meio, e de repente, do nada, brota um vale. Hã? Do Neida. Brota um vale com um rio, um monte de palmeira e muito verde em volta. É lindo demais. Aqui nas gargantas de Dodra, animal. Olha isso. Puta que parece surreal esse lugar. Bonito demais. Filho! Vou mostrar pra galera aqui onde a gente tá. Nas gargantas de Dodra. Puta que pariu. Lindo pra caralho. Olha. Eu nem quero falar muito porque eu acho que todo mundo tem que vir aqui e ver com os próprios olhos. Eu me senti teletransportada para um espaço-tempo que eu nem sonhava que existia. E de verdade, parece sonho, é inexplicável. As imagens até falam, mas não representam o que isso aqui é de verdade, sabe? Quem assistiu Game of Thrones vai à loucura. Lá também foi filmado o Gladiador, a Múmia, um monte de filme famoso. Ale, Ale. De novo, de nuevo. Ale. Cara, chegamos no deserto. O carro te deixa no começo da areia e depois o modal é outro, bem diferente. É um camelo. Um horinho andando de dromedário até a base das nossas tendas. Papai fazendo nada. Isso ninguém conta, né? Sem mão no camelo. Não rende. Não, realmente. Sonequinha. Dica do dia pro neném dormir. Vem pro deserto. Dos pais. Vem pro deserto, bota ele em cima do camelo. 20 minutinhos, o bebê tá dormindo. Frio, muito frio, muito vento. Um sol que te engole, cara, mas não te esquenta em nada. Mas era uma emoção que a gente sentiu de estar ali e falar, puta, onde eu vim parar, velho? Antes de chegar na tenda, a gente parou para ver o pôr do sol. Puta, que visão, valeu super a pena. Um laranja infinito, um silêncio absoluto e a imensidão do deserto nos acompanhando. Cara, uma aventura, viu? Parece que domina tudo, assim, diz, cara, quem manda aqui sou eu. Mais uma aventura! Saber que as dunas nunca mudam de lugar? As pessoas se deslocam pelas dunas e ainda que tenha uma tempestade de vento, o que muda é só o shape das ondas, nunca a disposição. Era assim que os nômades se deslocavam no passado, pelas dunas e pelo céu. Imagina 3 dias para ir até o mercado, 1 dia para fazer as trocas, 3 dias para voltar para casa. Loucura. E a gente com preguiça de andar 3 quarteirões até o Pão de Açúcar.
O nosso guia falando, cara, numa tranquilidade de 3 dias. Muito louco. Acabamos de passar o pôr do sol, maravilhoso no deserto. Agora chegamos no nosso acampamento. Olha os camelos. Tchau, camelos! Chegamos aqui no nosso acampamento no meio do Saara. Olha que lindo. Vai lá, meu amor. Caetaninho. Olha que lindo as tendas. Todas bem iluminadas. Caetano tá tossindo porque tá bem frio. Mas estamos bem. Olha que lindo. Bom, aí chegamos às tendas. As tendas são muito estruturadas, muito mais do que a gente imaginou. A gente teve, passamos um frio danado, a gente teve que se cobrir inteiro de cobertor, fazer uma cabaninha, porque estava muito, muito frio. Mas dentro da cabana tem água quente, energia elétrica, tudo normal. A comida era muito farta e gostosa. Só esfriava um pouco rápido, porque de novo estava muito frio. Eu comi café da manhã totalmente gelado. E com uma criança ainda, né? É. Bom, e de noite teve uma festinha à moda berbere. Com muito batuque e música tradicional. A Mayuri desfilou seu talento na dança e a gente curtiu junto com os outros turistas. Foi muito legal, valeu a pena. E o céu, puta, o céu é bizarro, assim. É uma pena que não aparece na câmera, mas é lindo, lindo, cheio de estrelas, né? E a nossa especialista em astronomia conseguiu ver 3 planetas. Eu vi, juro. Eu sei a diferença de planeta e estrela. Estamos aqui no nosso primeiro nascer do sol no deserto do Saara. Eu e o Toninho aproveitando, ele querendo brincar. Papai tá meio emocionado porque a noite foi difícil. Nascer do sol no Saara, meu amor. Tá gostando? Tá frio, né? Bom dia, mamãe. No dia seguinte a gente curtiu a manhã com o Caetano, a gente viu o nascer do sol, eu e ele, porque ele acordou muito cedo. Então foi uma emoção muito, muito diferente, muito gostosa, apesar do frio. E depois ele se esbaldou na areia com seus amigos, escorregou, desceu escorregador natural de areia, e foi muito, muito legal. Caetano fazendo amigos, número 737. He's like kind of sippy. Caetano com seus amigos, brincando no balanço. Is that fun? Caetaninho encantado com seus amigos. So little, he can just slide down. Okay. Olha, filho! Olha, meu amor! O nosso guia lá de Marrakech falou horas com muito orgulho, sabe? Com paixão sobre o Ramadã. O quanto ele te fortalece, o quanto constrói empatia, o quanto ele aprende sobre lidar com seus desejos, o quanto ele se defende de doenças, o quanto ajuda até na gravidez. E falou dos seus 1000 benefícios comprovados cientificamente, segundo ele. E a gente lá, com a cabeça a milhão, pensando em como somos fracos e pequenos nos nossos problemas e privilégios. A viagem toda para o Marrocos foi incômoda, sabe? Ela mexeu com a gente de várias formas, dentro e fora. Eu tenho medo do incômodo, me dá ansiedade, me obriga a fazer um exercício de trazer para o consciente e dizer para mim mesma que tá tudo bem, que eu tô bem e que vai passar. O Marrocos até aqui foi lindo, riquíssimo e incômodo, tanto físico quanto mental. A forma como as mulheres existem aqui, o ar seco, o vento frio,
o barulho, o trânsito, o idioma árabe, que a gente não entende nada, tudo incomoda. E no meio desse caos me deu um plim, que nem toda viagem é relaxante, nem toda viagem é para descansar. Algumas cansam, incomodam e o seu valor está exatamente aí. Bom, do deserto a gente foi de Rachidia para Casablanca de avião. Rashidia. Estamos agora no voo de Rachidia para Casablanca. Estamos aqui agora no voo número 347. Aqui, ó. Você viu o que tá escrito aqui, ó? Eu não tenho a mínima ideia. Mas é isso aí. Aeroporto de Rachidia e a escrita Berber. Top. A escrita o quê? Berber. Agora aí, ó. Bom dia, Casablanca. Aqui, ó. Nascer do sol top. Chegamos no aeroporto de Casablanca. Gordinho tá aqui, passando frio. Ah, show de bola. Vamos passar pela imigração. Não, aqui tá de boa. Depois que a gente passou no deserto, isso é louco. Tudo certo aqui. Bora pra Casablanca. Foi tipo um teletransporte para outro mundo, assim. Casablanca, ela fica no litoral, ao norte, e é mais globalizado, bem mais globalizado. Tem muita influência europeia e não é só pela localização. Casablanca, na verdade, chamava Anfa. Era um pequeno porto berbere que já existia desde o século X a.C. e era conhecido como um refúgio de piratas. A cidade foi crescendo com o comércio até que no século XV os portugueses atacaram, destruíram a cidade e construíram tudo de novo como Casablanca. Manteram o controle até o terremoto de 1755. Com a preguiça e com a cidade destruída, eles foram embora. Não, é que a destruição foi tanta que meio que assim, não valia a pena, sabe? Eles desencanaram e abandonaram a região. Bom, aí os sultões marroquinos retomaram o poder. Papai e mamãe curtindo. Aqui de dia tá faltando a merda, tá? Olha, esse aqui tá o nosso príncipe. Com a princesa. A princesa. Pulando a Princess Car. Dando rolê. Tchau! A carruagem dele. E aí, tá bom ou não? Em 1869 foi a vez da Espanha. E no início do século XX, os franceses invadiram e transformaram Casablanca no centro econômico do país, com uma infraestrutura bem moderna, um dos maiores portos da África e muita influência no Marrocos. Estamos fazendo Walking Tour do Guru, um aplicativo muito bom de tour gratuitos, né, entre aspas, que depois você precisa dar uma gorjeta, de boa educação, mas ele é gratuito. Pra você agendar tudo, se você não quiser pagar nada, você não paga nada. Mas é bem legal. Nós estamos aqui com o guia, nossa amiga italiana, Caetaninha e Maluli. Futebolzinho rolando. A cultura deles é muito forte. Isso fez com que os marroquinos nunca desistissem e a independência deles uma hora ia chegar. Essa luta deles foi crescendo, até que o rei Mohammed V foi deportado para Madagascar em 1953. Cara, os malucos ficaram putos. E foram pra cima. 2 anos de revolta, a galera puta nas ruas, parando tudo, até que a França decidiu negociar com Mohammed V e ele voltou e retomou o poder. Por isso ele é tão importante. Tem tanto lugar com o nome dele. A foto dele está em todos os bares, em todos os restaurantes, e ele faz muito parte da história. Mesmo com a independência, a França continuou sendo parceiro econômico do país. Eles investiram em infraestrutura, comércio e educação. Até hoje, nas escolas, as crianças aprendem árabe e francês. E o país manteve laços diplomáticos e militares com a França. Né? Não são nem um pouco bobos, né? A França, como um dos que tem cadeira cativa na ONU, não dá para perder essa amizade. Especialmente na segurança e no combate ao terrorismo. Hoje, Casablanca segue como coração econômico do Marrocos. É moderna, é histórica, é aberta e muito, muito bonita. O que a gente ouviu foi meio que assim, tá bom, França, não queremos ver você aqui.
Aí a França vai embora. Aí, opa, peraí, volta a França porque a gente não conseguiu sobreviver sozinho. Eles entraram numa crise absurda depois da saída da França e tiveram que retomar essa amizade aí. Oi, sumido! E foi que foi, deu certo. Casablanca abraça, abre espaço para você chegar, te acolhe. É um pouco mais quente e menos seca. É ampla, é linda. A cultura é mais diversa e as pessoas menos religiosas e conservadoras. Menos, tá? Por exemplo, a gente quase não viu pessoas fazendo as orações, os 5 salates do dia, na rua. Lá em Marrakech a gente viu em todo lugar. A influência francesa, portuguesa e espanhola enfraqueceu um pouco as traduções e, apesar de em momento algum ter sobreposto a religião. Aliás, aqui tem tão pouco católico que as igrejas construídas na época de domínio europeu ficaram vazias e viraram tipo centros de eventos, sabe? E os judeus, que já foram numerosos por aqui, migraram para Israel quando o país foi estabelecido. Mas pelo menos as sinagogas ainda funcionam. Conseguiu! Olha lá! A mamãe queria brincar com o brinquedo, botou a culpa na criança e tá lá dando rolê agora. Vai, filho, sobe, meu amor! Você subiu sozinho! Eu não acredito! Que lindo! Andando pela cidade, todo lugar que a gente andava, a gente dava de cara com a mesquita Hassan II. Ela é imponente, alta, forte. E de fora, o encontro dela com o mar rodeava os sonhos da Mayuli tem um bom tempo. É uma das maiores mesquitas do mundo. Sua torre, com 210 metros, é uma das mais altas do mundo. E o salão principal pode acomodar 25 mil fiéis dentro. E mais 80 mil no pátio externo. É muita gente. Muita gente. E é a única mesquita aqui no Marrocos que a gente pode visitar. Os não islâmicos, né? O verde dela se mistura com o verde do mar. Os detalhes de cinza acalmam o olhar e foi tudo feito por artesãos marroquinos. E essa é a única mesquita aberta ao público, mas claro, nos horários alternados entre uma oração e outra. Aliás, a gente tomou um susto quando viu a quantidade de gente saindo de um dos horários de oração. Parecia um formigueiro, lotadaço. Então esse é o horário de uma das rezas deles, das 5 do dia. A gente nunca tinha visto como a mesquita fica nessa hora. E aí assim que sair todo mundo, a gente vai entrar para nossa visitação. Às 3 horas, eles têm 3 visitações, umas 9, umas 11 e umas 3, que é exatamente os horários entre uma reza e outra, que eles recebem só os turistas e preservam o horário da oração, de fato. Cara, o teto é bizarro. Ele é retrátil e ele pesa 1.100 toneladas e abre em 5 minutos nos dias de lotação máxima. E ele não é só funcional, mas também uma obra de arte. Ele tem lustres gigantes de vidro lá de Murano, na Itália, com 1,2 toneladas cada um desses lustres. Eles descem automaticamente até o chão em 30 minutos para serem limpos. Tem até um piso de vidro que dá a sensação de estar sobre o oceano. Passa água de verdade dentro da mesquita. Árabe as-sahia, em espanhol, a sequía. A sequía, em espanhol. El agua vem destas pequenas aberturas que temos aqui. E a água passa por el vidrio. Por aqui, hasta pequenas aberturas e depois a água pode seguir graças a este canal para alcançar a outra parte da fuente. A parte iluminada que temos aí é uma parte da fuente. E depois a água pode regressar a este canal. E passa por aqui para fazer a mesma coisa em estas dois canais que temos à direita e à esquerda para alcançar a outra parte da fuente. Para ser um circuito
dentro de la mezquita. Esta fuente se activa solamente cuando tenemos mucha gente y también cuando tenemos una ocasión religiosa para dar una decoración a esta parte de la mezquita. ¿Todo claro ustedes? Entonces vamos. Parece um monte de cogumelo. Olha a torneirinha totalmente camuflada ali, ó. Essa parte de baixo aqui, onde tem essa flor de lótus, é onde eles se limpam para ir rezar lá em cima, que é a parte da mesquita que a gente viu. E esses buracos aqui você pode ver. Nesses buracos aqui, que dão lá para cima, eles são de vidro e passa uma água aqui na parte de cima e ela vai e volta num sistema de recirculação da água. É sinistro. Os caras são muito top. Aqui é muito bonito. Olha isso. Olha o tamanho disso. São 3 casas gigantes de banho. Super bonita. Sim, fantástico. Daí Casablanca tem 2 grandes times de futebol, que se representam nas cores verde e branco e vermelho e branco. Torcem a favor de seus times e contra o governo e o rei. Eles são os revolucionários, os rebeldes. São os jovens lutando pelos ideais e sendo repreendidos. Normal. Nos grafites, vimos até o nosso vizinho Che Guevara. E uma super curiosidade sobre o Marrocos, o pão aqui é muito barato. Todo restaurante traz uma cesta enorme. Quando a gente foi comprar pão na padaria, a gente pagou com 4 riads marroquinos, que é tipo 2,50 numa ciabatta. Depois a gente descobriu que o povo se revoltou com o preço do pão. Para resolver o problema, o governo foi lá e começou a subsidiar. Estamos chegando aqui na Gare de Casa Voyager, a estação de trem, para a gente pegar o trem para Rabat. Demos um pulo em Rabat, capital do Marrocos desde 1912, mas já foi Fez, Marrakech e Meknès. A primeira viagem do Caetano e da mamãe num trem entre cidades. Eu esperava mais do trem. Achei que fosse um pouquinho mais arrumadinho. E é bem pouquinho fininho. First is what? Palace do King, Administration Palace. The second for visit Shala. Shala like Palace for Roman, the living second to pass for King Marcus. Rabat é linda, gente, linda, com letra maiúscula. Fomos e voltamos de trem no mesmo dia e deu para conhecer bastante coisa. O mais legal de tudo foi o mausoléu de Mohammed V. Sim, o túmulo do rei Brabão que retomou o poder. Passamos pela Medina de lá e terminamos o dia passeando pela Corniche, a orla daqui. Então sempre que vocês ouvirem Corniche, é a orla de alguma cidade aqui no Marrocos. Caetaninho, curtindo a orla aqui de Rabat. Depois de 15 dias de Marrocos, a gente começa a digerir tudo o que passou. Um país maravilhoso, um povo forte que resiste a tudo, que literalmente tira água de pedra e que luta todos os dias pela sua família. Encerramos nossa baita aventura descansados.
realizados e com a mala lotada de lembranças. Só lembranças, não deu para levar nenhuma lembrancinha. Mas ampliadíssimos e com os olhos brilhando com tanta beleza. Chegamos aqui em Casablanca Port. Casablanca Port? Não é? Casa Port. Casa Port. Nossa guia aqui me corrigindo. Ah, eu tenho que fazer tudo, viu? Aperta o botão, filho. Ai, obrigada. Ai, filho, só você. Chegamos!